estava começando, estava iniciando o trabalho na CVV. E foi atender esse senhor. Esse senhor, com mais de 70 anos, ele chegou e começou a desabafar, dizer que ele não queria mais viver, que ele queria acabar com a vida dele, que ele não estava suportando e tal. E o jovem entrou numa ansiedade muito grande, ouvindo esse senhor fazer todo esse desabafo, né? E ele contava: eu moro numa comunidade carente, na minha casa toda feita de madeira, e acaba caindo chuva, alaga, enfim, ele foi descrevendo a cena. E o rapaz ia ficando mais ansioso ainda, a ponto que o rapaz disse: olha, senhor, mas veja, esse problema que o senhor está passando, nós podemos tentar ver um lugar para o senhor morar com a sua esposa, que ele ainda tinha esposa e tal. E nessa hora, o homem interrompeu. Ele disse: não, eu moro lá na comunidade, mas não quero sair de lá. Os meus vizinhos são muito atenciosos, gostam muito de mim e da minha esposa. Quando nos falta alimento, nos levam alimento. Eu tenho uma esposa muito dedicada, muito companheira. O que está realmente fazendo eu pensar em acabar com a minha vida é uma maldita dor que eu tenho aqui atrás na coluna. Aí, a CVV tinha um sistema também de encaminhamento para serviços públicos, etc. Acabou encaminhando, e esse senhor foi atendido e fez um tratamento ligado provavelmente a uma lombalgia ou qualquer coisa parecida. Mas o que essa história ela ilustra? Ela ilustra que, de certa forma, aquilo que eu considero como problema, não é? Que eu avalio como problema, provavelmente para aquele rapaz que estava fazendo a entrevista, para ele aquilo era um problema grave. Nossa, puxa, que coisa, ele mora numa comunidade carente, entra água na casa, não é? Aquilo é terrível, é isso que vai levá-lo ao suicídio, quando na verdade o problema não era esse, era a lombalgia. Então, eu achei muito interessante a tua fala, Juliana, porque a tua fala nos remete à questão da percepção. O problema central é a percepção. O que para mim pode ser extremamente pesado, para o outro pode ser o quê? Extremamente leve, tranquilo. Então, nós também temos que entender as dificuldades, é isso, Wanda? Numa ótica da percepção? Com certeza, né? Porque a mesma situação, ela pode ser vista de diferentes maneiras, né, pelas pessoas. Né? A gente pode pegar até com os exemplos atuais de enchente, né? Onde há tantas perdas materiais, perdas de vida, né? E tem pessoas que perdem todos os seus bens materiais, e quando vão passar por uma entrevista ainda agradecem pela vida e falam que vai começar tudo de novo. E tem outras pessoas que às vezes, por pequenos reveses, acham que é o fim da vida, catastrofizam, né? Então, eu acho que até nessas situações atuais que nós estamos vivendo, a gente pode ver muito esse sentido de percepção, né? Que quando nós temos uma percepção que alivia, que organiza, que deixa a gente construir um futuro, né? Um futuro mais esperançoso, sem dúvida é a percepção que vai levar a melhora, ao equilíbrio. Quer dizer que se eu tenho um olhar mais otimista frente à vida, provavelmente eu vou lidar com as minhas dificuldades de uma forma muito mais tranquila. Se eu tenho um olhar mais depressivo, mais pessimista, aquela dificuldade ela cresce. Eu gostei, por exemplo, que a Juliana colocou uma coisa muito bem aqui dentro. Ela disse que a gente pode procurar mudar o nosso olhar, ao invés de a nossa fala, ao invés de dizer a dificuldade que eu estou passando, eu poderia pôr o desafio, não é isso, Juliana? Exatamente. Já a palavrinha, o código linguístico, ele já passa uma coisa bem mais positiva, né? Com certeza.
uma coisa mais de enfrentamento. Fala dificuldade, a pessoa já recua. Muito bem. Wanda, é importante saber aonde mexer para mudar os nossos problemas? Às vezes, ao tentar resolver uma dificuldade, mudamos algo que não colabora e até complica ainda mais? Como que é isso? Com certeza, Alexandre. Quando nós temos uma dificuldade, né, e essa dificuldade pode ser de qualquer ordem, né? Se hoje a gente der um olhar para a nossa vida, para as pessoas, hoje são várias as dificuldades. São problemas com o trabalho, né? Um problema de insegurança, um problema com a faculdade, um problema escolar, os transtornos, né? Os transtornos de casais, por exemplo, um transtorno físico, mais importante, um transtorno sexual, né? Tudo isso são as dificuldades que fazem parte, né, da nossa vivência humana. Quando nós encontramos, localizamos essa dificuldade, nós temos que organizar uma rota para a solução. Só que nesse trabalho, nem sempre essa organização, né, essa procura dessa organização acontece pelo meio mais facilitador. Por quê? Porque nós vamos entrando em contato com as nossas barreiras internas, até perceptivas, que são os sistemas de crenças, né, que ao longo da vida nós desenvolvemos através das nossas aprendizagens. E muitas vezes nós não temos nem a consciência, né, desses padrões. E esses padrões, eles são muito autolimitantes e não nos ajudam, não nos capacitam para a solução do problema. Por isso que muitas vezes, né, as pessoas procuram recursos, né, ou conversando com um amigo, né, ou conversando com alguém de uma igreja, por exemplo, e chegando até o nosso consultório. Por quê? Aquela situação promove um estresse, um desconforto interno muito grande, porque a pessoa não consegue localizar onde ela vai começar, né, a gerir recursos para poder solucionar, né, os desafios, como a Juliana bem colocou. Quer dizer, Wanda, você está focalizando assim, que muitas vezes eu estou pensando a partir do que você está falando, eu posso ter vivido numa família, né, que de algum jeito me passou crenças sobre a vida, sobre mim próprio, que me ajudam a ativar recursos dentro de mim mesmo. Por exemplo, uma família que me passava crenças relacionadas a enfrentamento, a superação das dificuldades, a olhar com uma visão mais suave a vida, as pessoas, e isso dá um ambiente muito mais propício para eu superar os desafios ou as dificuldades da vida. E eu posso também ter tido crenças que foram muito catastróficas, crenças que intensificaram limitações minhas, né? Me passaram um cenário de mundo muito perigoso, que hoje eu me sinto meio imóvel, travado para enfrentar as dificuldades da vida. É isso? Isso mesmo. É como se fosse uma paralisia, né? Como uma paralisia. Então, tem crenças que elas são positivas, me ajudam a enfrentar. São organizadoras. E existem crenças que são disfuncionais, limitantes, paralisadoras. E a terapia pode ser um canal para eu começar a mudar essas crenças, Wanda? Com certeza, né? Porque na terapia nós também vamos desenvolvendo uma fala, né? Uma fala interna, que muitas vezes esses padrões e essas crenças autolimitantes e negativas vão construindo, né, alguns esquemas, e as pessoas começam a repetir aqueles esquemas, não se apropriam deles, muitas vezes nem têm consciência, e vai